empreendedorismo negro é uma realidade aqui no Brasil. São milhões de reais produzidos e consumidos ao ano por negros e negras que ousaram investir no seu negócio próprio, que ousaram dar asas à sua imaginação, à sua criatividade e à sua produção. E o empreendedorismo negro é uma forma real e prática de enfrentamento ao racismo, pois sabemos que o racismo é estrutural e institucional, e quando um negro ou uma negra empreende, ele está fazendo esse enfrentamento. Ele está dando um passo à frente na sua produção e contribuindo realmente para a economia do nosso Brasil. A importância social do empreendedorismo parte do princípio em que o indivíduo que decide ou é levado a empreender entende-se como um agente social. É você perceber, ter o entendimento de que você faz parte de todo um sistema econômico no qual você é mola propulsora desse movimento. Algumas pesquisas recentes detalham que em um único território, na cidade do Rio de Janeiro, em uma favela do Rio de Janeiro, foi gerado através do empreendedorismo mais de 3 trilhões de reais. Isso causa um impacto não só econômico, mas também social, quando a gente entende a importância de cada empreendedor, cada prestador de serviços nesses espaços. Então, a importância ela é muito evidente. E quando a gente fala de empreendedorismo social, compreende-se que não somente visamos o lucro, né, somente do nosso negócio, do nosso empreendimento, mas também nos preocupamos com o entorno, nos preocupamos com o que está à volta desse serviço prestado. Então, o lado social das nossas empresas, o lado social do nosso serviço é também muito importante, porque entende-se que a gente precisa avançar economicamente, mas também cuidar do social, coisa que o Estado não faz e a gente busca, através das nossas ações sociais, realizar nesses territórios, não eximindo o Estado da sua responsabilidade, mas também não visando apenas lucro, e sim nos colocando como agentes de transformação. Empreender no Brasil é uma tarefa muito difícil para homens, para mulheres. Mas para as mulheres negras é uma tarefa muito mais difícil. Porque as mulheres negras têm 10 vezes mais dificuldades no momento do empreendedorismo. E até podemos dizer que quando elas iniciam no projeto de empreendedorismo, elas não sabem que estão iniciando um projeto de empreendedorismo, porque esse início ele se dá em função de que elas vão em busca do se virar. Elas precisam sobreviver, elas estão ali buscando uma forma de sobrevivência, uma forma de trazer sustento para suas famílias. Então esse é o primeiro momento. Então ela não tem um trabalho, ela não tem um trabalho de carteira assinada, ela não teve acesso à educação, ela não teve acesso a uma formação empreendedora, ela não tem acesso à verba, ela não tem acesso a financiamento. Então o que ela faz? Ela precisa viver, ela precisa sobreviver. Então, de posse de tudo aquilo que ela tem, quanto conhecimento, quanto habilidade, ela inicia algo que vai trazer renda para ela. Mas nesse primeiro momento ela está se virando, ela está buscando uma forma de sobrevivência. Aí sim, ela vai envolver a sua família, ela vai envolver a sua cozinha, ela vai envolver a sua costura, ela vai envolver tudo que ela pode com base naquilo que ela tem quanto pessoa, quanto à sua potencialidade humana. Na sequência, caso isso dê certo, que a probabilidade de que isso dê certo e se transforme em um negócio é muito pequena. Pequeno por quê? Porque ela não tem uma base de sustentação para tornar isso um empreendedorismo. Em um segundo momento, se isso aconteceu, aí sim, ela vai tentar profissionalizar aquilo que nasceu como algo para se virar. Aí ela dá de cara e aí ela se depara com o racismo estrutural.
Porque por ela ser negra, por ela ser mulher, ela vai ter muito mais dificuldade de acesso a crédito, ela vai ter muito mais dificuldade de credibilidade naquilo que ela faz. E um outro grande dificultador, ela não frequentou o MBA de empreendedorismo. Ela não frequentou as boas escolas, ela não tem a cultura do empreendedorismo, ela não tem o conhecimento de projeto, o conhecimento para transformar aquilo que é um pequeno negócio em um negócio médio ou grande, né? Mas, mesmo não tendo esse conhecimento, muitas delas conseguem apoio suficiente para dar esse salto de um pequeno e microempreendedor para um médio empreendedor. E essa mulher, qual é o diferencial dela? Junto com ela, ela vai trazer uma comunidade, ela vai trazer a sua família, ela vai trazer a sua história de vida e todos que estão ao seu lado para quebrar a armadilha da pobreza e dar o primeiro salto na busca de uma melhoria e de uma qualidade de vida e acesso a tudo aquilo que todos os outros têm, que começam em uma outra situação que não a dela. Como podemos perceber, são muitos os desafios enfrentados por empreendedores e especialmente empreendedoras negras que ousam se desafiar nesse mercado de produção de serviço e produtos. E essa realidade é sentida na prática por mulheres que buscaram essa caminhada. A minha experiência pessoal como empreendedora negra me trouxe vários desafios. Desafios para conquistar meu espaço, desafios financeiros e tantos outros. Mas com certeza o desafio maior é lidar com o racismo e lidar com a intolerância religiosa. Porque além de ser uma empreendedora negra, o meu trabalho é feito disso, né? É feito da imagem da mulher negra e da imagem dos orixás, né? Eu trago sempre essas referências nas minhas artes. E então, muitas vezes já aconteceu de eu ter que lidar com olharzinhos estranhos, olharzinhos assim de deboche e comentários também por causa, né, de trazer as questões religiosas para o trabalho, por ignorância, enfim. E esse talvez seja o maior desafio, mas também acabou sendo um incentivo, sabe, para eu saber que eu precisava fazer esse trabalho. E preciso fazer esse trabalho ainda. Além de ser um desafio, acaba sendo uma forma de me reafirmar cada vez mais. É gratificante e ao mesmo tempo empoderador. É gratificante porque eu me vejo sendo alguém que está produzindo, alguém que é útil para o país, muito mais do que uma utilidade financeira, uma utilidade de ideias, de empoderamento e de presença. Nós sabemos que a presença de afroempreendedores, ela fala muito sobre diversos lugares e gera diversos impactos nas muitas áreas da sociedade. Então eu tenho esse pensamento de que é gratificante, eu gosto de estar nessa posição e eu espero estar cada vez mais alto dentro disso, para que outras pessoas se sintam inspiradas da mesma forma que eu fui inspirada e outras pessoas se sintam também capazes de fazer. E aí que entra a sensação também de empoderamento. É uma mulher negra empreendendo, é uma mulher negra independente, é uma mulher negra que visa gerar empregos. Então, isso é extremamente poderoso dentro da nossa sociedade, é extremamente forte nós pensarmos que mulheres negras estão ocupando diversos lugares e que elas estão mais do que ocupando, né? As afroempreendedoras negras é mais do que estou ocupando o lugar, porque dá a entender que esse lugar já era ocupado, né? Já tinha outras pessoas ali. E quando na realidade muitas técnicas, muitos produtos, sejam eles artesanais ou uma revenda, enfim, mulheres negras são pioneiras. Então não é estou ocupando, eu estou criando um lugar para que outras pessoas venham depois de mim e aí posso adentrar. Então a sensação é exatamente essa, é gratificante, é empoderador e é inspiradora também. É assim que eu vejo. O consumo entre grupos faz com que
essa estrutura se enriqueça, que a gente evite que o nosso capital saia do nosso conjunto. Então, resumidamente falando, o movimento Black Money é que pretos consumam de outros pretos. Se o Joãozinho tem R$5, a Mariazinha tem mais R$5 e o Gustavo tem mais R$5 e um consumir do outro, esse capital não vai sair entre nós vamos nos manter com a mesma estrutura. Só que eu venho com um questionamento: como que nós vamos aumentar essa estrutura? Consumir de nós mesmos, sim, é importante, mas nós precisamos crescer também, nós precisamos que pretos sejam donos de bancos, que pretos sejam donos de plantações de soja, de milho, de cevada. Bom, em algumas iniciativas já existe a preparação desses empresários pretos com cursos, com créditos especializados para empresários pretos, com outros tipos de preparação. A minha proposta é que, além da gente ter este movimento Black Money de consumir entre nós, a gente também nos prepare para que a gente traga capital de fora para investir em nós mesmos. Então, o Joãozinho que trabalhava para um patrão branco, ele ganhava o seu salário, produzia um lucro para o seu patrão e aí consumia com outros brancos que traziam o lucro de volta para eles. Então, o lucro não ficava entre nós. O que está mudando? O Joãozinho, que ganha seu salário, que deu um lucro para o seu patrão, ele agora está consumindo seu salário entre nós. Isso já é um primeiro passo, é uma estrutura. O que vai acontecer agora? O Joãozinho, que tomou coragem de ser autônomo, de ter sua própria empresa, ou que fez uma sociedade, estão abrindo uma microempresa, ou até de grandes empresários que já possuem um negócio palpável, eles vão começar a consumir entre nós e vender não só para pessoas pretas. Só porque você é um empresário preto não significa que você tem que ter sempre a cara da África, ou um linguajar africano, ou qualquer outra coisa do tipo. É óbvio que nós nunca vamos esquecer de onde nós viemos e respeitar isso. Graças a eles que nós estamos aqui com essa garra, com essa força, com essa criatividade. Mas a gente pode vender para todos, porque a gente vai trazer esse benefício, esse lucro, esse capital para consumir entre nós, aumentar essa estrutura entre nós. Empreendedorismo, né? Muita gratidão por essa palavra, eu sou muito grata porque é uma palavra que me diz muito, né? Fala de trabalho, de dinâmica, de ativo, de ser um gerenciador, um empreendedor. Então eu sempre, desde muito criança, né? A minha lembrança é ir empreendendo, né? Meu pai sempre me inspirou, sempre trabalhou, sempre foi um homem de feira, né, de Porto Alegre. Ele trabalhava numa feira em Porto Alegre, então desde muito pequena eu e meus irmãos nos carregava junto ali. Então a gente foi aprendendo, tendo aquele exemplo, vendo aquela oportunidade, na verdade, desde muito criança, né? E eu soube ler bem isso e trouxe isso para minha vida, né? Então eu sou muito grata quando eu falo em gratidão, em empreendedorismo. É porque realmente eu, uma mulher periférica, mãe de 8 filhos, não tenho muito para poder estar criando os meus filhos, né? E nunca tive medo e nem receio, nem pensei 2 vezes antes de empreender. Que fosse numa sacola de meias, que fosse numa sacola de bijuterias ou de maquiagem, de cosméticos. Trabalhei, claro, em algumas empresas, mas não adianta, tá na minha veia o empreendedorismo, né? Inspirado no meu pai. Então, o empreendedorismo, ele me motiva pelo fato de eu ser a dona do meu nariz, de eu ter ali os meus recursos, poder lutar com, digamos, as ferramentas que eu tenho ali, né? Então, desde muito criança, eu fui motivada pela minha família, né? Pelo meu pai, que foi sempre um exemplo. E hoje em dia, a partir do momento que eu fui mãe, né, como eu disse, eu tenho 8 filhos, então eu vi ali a oportunidade de empreender.
porque sempre pude, assim, dar mais atenção para os meus filhos, conseguir sempre trazer uma qualidade melhor de vida, né? Justamente por acreditar no meu potencial, correr atrás dos meus objetivos. Ainda hoje trabalho com o público, me sinto muito grata. E foi isso que motivou mesmo, foi a minha família sempre. Então, o empreendedorismo, né, o trabalho, a dinâmica, a gerência, né, de tudo isso traz algo muito valioso para mim, que é a minha família. Então, o motivo sempre foi esse. Já faz algum tempo que eu percebi que a maior parte dos meus clientes são empresários e empreendedores pretos. Então eu pensei, acho que essa é a hora de eu oficializar que eu sou um publicitário focado para o empreendedorismo preto. Eu já tenho um know-how para isso, eu já tenho uma estrada percorrida dentro disso. Então eu tenho na pele, eu tenho de um modo empírico o que é ser um publicitário para empreendedores e empresários pretos. Eu vou botar isso na prática, eu vou investir nisso, porque é o momento da gente lucrar, da gente ganhar. Nós temos mais é que nos unir e profissionalizar o que a gente já faz há muito tempo. Em menos de uma semana de projeto, eu já recebi algumas propostas de orçamento, algumas propostas de projetos, inclusive, e fiquem ligados que em breve essa chave vai virar, hein? Essa chave preta vai chegar e a gente vai ter novas ideias para o empreendedorismo preto. Uma coisa muito importante que tem acontecido são os cursos voltados para marketing digital, principalmente, que é o mais viável atualmente, para os próprios empreendedores. Então, o próprio empreendedor, o próprio empresário, pode fazer o seu marketing digital, pode investir na sua empresa e assim ter uma forma menos cara de obter o lucro. Porém, isso faz com que o empresário ele tenha que investir o seu tempo que era para vendas, logística ou até para produção para o marketing digital. Então, o que eu aconselho? Contrate um profissional de cada área para que essa roda gire e todos os profissionais negros possam executar o seu trabalho com dignidade, com propriedade e conhecimento no que estão fazendo e que cada um possa executar a sua tarefa exata. Isso vai fazer o quê? Com que essa roda gire com mais força e mais velocidade. No início, obviamente, é muito difícil, é preciso uma energia a mais, uma aceleração maior para que comece a girar. Mas com um jeitinho, uma parceria, um parcelamento, um juros mais baixo, isso faz com que essa roda gire, essa engrenagem comece a girar cada vez mais rápido, ao ponto de que a gente vai ter que investir em um freio bom daqui a pouco. Você já parou para pensar qual a importância do empreendedorismo negro e nós, pretos e pretas, consumirmos os produtos desses empreendedores? Você consome produtos e serviços oferecidos por negros? Você faz seu dinheiro girar entre nós, o famoso Black Money?